Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Na viagem da vida, prosseguir, sempre existe a necessidade de um combustível. Mas como este combustível existir quando para trás ficou tragédias, sonhos deixados, mortes, sangue? Estamos em Brumadinho e estamos recordando aquele 25 de janeiro de 2019, quando se rompeu a mineradora, a barragem da mineradora Vale. O combustível para que o povo desta cidade possa continuar a sua viagem na história é a fé. No programa de hoje nós conheceremos um pouquinho mais e principalmente a fé deste povo que serve como combustível a cada dia para não parar no trilho e seguir viagem, caminhando até o dia em que Deus quiser. Tudo foi abaixo. Acabou com Brumadinho. E ficou uma mancha. Aquela lama que desceu ali não foi só uma lama. Aí desceu sangue. Passa uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, agora 1 ano, e eu continuo chorando essa realidade. Hoje Brumadinho precisa de oração. É a mão de Deus em tudo que a gente tem passado. Aline, você é filha do Mário e da Lecilda, É isso. irmã do Gustavo e prima de também 3 que estavam nesta tragédia. Onde você estava, como você ficou sabendo e qual foi a sua primeira reação neste momento? Eu estava em casa, né, com meu filho mais novo, Lourenço, e eu recebi uma ligação de uma prima, eram as 12h50 mais ou menos. E aí ela ligou, atendi normal, ela falou assim: Aline, tá em casa? Eu falei: tô. Ela falou assim: Gustavo tá trabalhando? Porque ele tinha voltado de férias, tinha pouco tempo. Eu falei: tá. E eu pensei que ele tinha machucado, a gente sempre brincou que ele foi muito lerdinho. Eu falei: machucou na empresa, né? E como o marido dela trabalha de caminhão, deve ter ficado sabendo de alguma coisa. Eu falei: Flávia, tá. Ela falou assim: Aline, o Rodrigo me ligou que a barragem da Vale estourou. E morreu. E aí eu não sei se é verdade. A princípio ela falou que não tinha morrido ninguém. Ela falou assim: eu não sei se é verdade. Só que lá tinha várias barragens e pelo que a gente sabia, ela falou assim: ó, parece que foi a menor. E eu fiquei muito tranquila, porque se tivesse sido a menor, então assim, realmente assim, poderia ter alguns, né? Falecidos, mas não tantos. E aí eu falei assim: Flávio, deixa eu desligar que eu vou ligar pro Gustavo. Ela falou: tá. E aí eu desliguei e comecei a ligar para ele. E aí o telefone dava tu, e nada. Só que lá era ruim de sinal, então assim, eu não fiquei desesperada. Só que à medida que eu ia tentando, foi me dando uma ansiedade muito grande e um desespero. Porque eu liguei para o meu esposo, ele não sabia, ele trabalha também com mineração. Ele falou assim: ele não está sabendo, mas eu vou checar a informação. E aí ela me ligou de novo. Aí ela já me ligou desesperada. Ela falou assim: olha, Aline, é verdade, Aline. E parece que morreu mais de 1000 pessoas, ela falou assim, a princípio. E eu evitando de ligar para o meu pai e para minha mãe para não colocar eles desesperados. Mário e Lecilda, como nós conversávamos, são 3 filhos, né? Mas naquele 25 de janeiro, o Gustavo também estava lá, no lugar da tragédia. O que ele fazia, o que ele trabalhava na empresa, né? Como é que foi isso? Como é que chegou isso até vocês?
Ele era funcionário há 10 anos da empresa Vale, né? E no dia que aconteceu a tragédia, ele almoçava sempre às 12 horas e ia para o vestiário para descansar um pouco, dormir um pouco. Era o lugar que eu sempre encontrava para dar uma relaxada, que tinha horário de almoço, né? E nessa sexta-feira, no dia da tragédia, por incrível que pareça, a gente conversou anteriormente até umas meia-noite em casa, e daí ele levantou atrasado. Era quase 8 horas, e eu falei, seu Gustavo, não vai não? Eu falei, pai, eu estou retornando de férias, eu vou trabalhar um pouquinho. E realmente foi só um pouquinho, porque às 12 horas e 28 minutos aconteceu a tragédia. Infelizmente a gente não teve mais notícia dele vivo. E assim, quando eu fiquei sabendo, comecei a ligar para ele, pedindo para ele retornar, mas infelizmente não recebi notícia nenhuma mais. O meu esposo me ligou nesse meio tempo e falou comigo assim, Aline, é verdade, vai em casa e tira seu pai e sua mãe de casa, que eles moram no canto do rio, que é onde o rio passa mesmo, faz uma volta. Ele falou assim, vai alagar o centro, que eu moro mais na roça, né, e eles moram aqui no centro. E aí eu larguei o meu filho mais velho, né, cuidando do mais novo, ele tinha 1 ano e meio. O mais novo. Falei assim, tranquei a casa, falei, olha seu irmão, e peguei o carro e saí desesperada. Eu cheguei na entrada da cidade, a polícia não deixou eu passar, eles fizeram uma barreira e não deixaram eu passar. E aí que eu desesperei mesmo. Eu queria passar, tirar meu pai, assim, porque eu não assimilava o que estava acontecendo, que eu queria tirar eles de casa. E aí meu tio me encontrou desesperado e falou, Aline, calma, vamos voltar para casa, calma. E aí ele me levou até em casa, me acompanhando com o carro dele. E aí eu consegui falar com o pai. E o pai falou assim, é verdade, Aline, eu não consigo também falar com o Gustavo. Ele já estava sabendo. Já estava sabendo. Eu não consigo falar com ele. Eu falei, o pai, vem aqui para casa, pelo amor de Deus, vem para cá. Porque o meu medo era que eles fossem pegos de surpresa, né? Por causa da lama e não conseguisse sair. E aí nisso eu fui, a luz nossa que vem de Córrego Feijão, lá de Monte Cristo. E aí a gente ficou sem energia. E aí eu liguei o rádio do carro, aí começou a dar nas rádios todas, falando, e eu ligando, eu falo que a gente pede tanto a Deus, né, que eu falava, naquele momento eu só falava assim, atende, Gustavo, pelo amor de Deus, atende esse telefone. Porque quando eles falaram que era a barragem de cima, e aí eu sabia que, conhecendo lá, eu falei, não tem jeito, porque falava assim, tem 100 pessoas em cima de um platô. Só que não tinha jeito. E aí o pai chegou lá em casa com as coisas, e aí a gente automaticamente já pegou, do jeito que estava e saiu, a gente foi para lá. Aí a gente chegou na portaria de cima, tem uma estrada que permeia para dar entrada. Lá onde que era a pilha de estéreo em cima da barragem onde estourou. Sim. Aí a moça não deixou a gente passar a princípio, porque era ordem de não deixar ninguém descer. Aí eu falei com ela, falei assim, moça, eu vou passar. E a gente, na hora que chegou lá embaixo e viu o que tinha acontecido, eu falo que foi um momento da realidade que meu pai virou para mim e falou assim, olha, a gente tem que ir embora, que a gente tem que preparar sua mãe. Porque estavam só vocês dois, você e seu pai? Ele, o meu marido, sim, um primo meu que faz medicina, né, que a gente levou, porque a princípio a gente achou que poderia ter alguém machucado, e minha irmã. E a gente enxergou o carro dele do outro lado, no estacionamento. O carro dele estava intacto, E aí a gente falou assim, não, a gente vai lá ver se ele está lá. Aí a gente tentou descer por cima, a gente chegou, tinha 10 bombeiros a princípio na área. E não sabendo, eles não conheciam a área, não sabiam o que tinha acontecido direito, e querendo descer pela linha, só que a gente sabia de um caminho que passava pela Santinha, onde foi resgatado umas 50 pessoas que eles correram para lá, que era uma gruta de Nossa Senhora Aparecida que escorria uma água, e a gente sabia de um caminho por lá. Aí a gente desceu e conseguiu chegar na portaria da Vale. E aí eu falo que eu tive muito pesadelo com essa cena, porque estavam as luzes de emergência disparadas, uma luz laranja, tinha um caminhão também apitando, e um silêncio que eu falo que é sabe quando o silêncio ensurdece?
que era um silêncio ensurdecedor. E eu lembro do meu primo gritar, Gustavo, Letícia. E aquele silêncio, né? Ninguém respondia. E o que me marcou muito foi que a gente tentou resgatar um pavão que estava logo na portaria. E depois eu fiquei sabendo que acharam 50 corpos onde esse pavão estava. E é um sentimento de capacidade muito grande, sabe, padre? A gente ter estado lá, não ter achado ninguém. Eu falei que a gente não pode ser egoísta de achar que o milagre vai vir na família da gente. Mas naquele momento eu falei assim, que qualquer pessoa que a gente achasse já era um alívio. E isso me deixou... Tive muito tempo pesadelo com essa cena, sabe? Da gente tentar pegar esse pavão e... Obrigada. E não ter visto, né? Ninguém. E nem mesmo ter conseguido enxergar esses corpos lá embaixo. E a gente não consegue assimilar tempo, assim, hora, dia. Eu fiquei... Meu irmão foi sepultado depois de 15 dias. Se o senhor me perguntar... Sabe, o tempo, cronologicamente, eu não sei te falar. Eu sei que nesse dia, na sexta-feira à noite, a gente ainda entrou na casa de uma amiga nossa que também estava desaparecida, com o esposo dela. Ele falava que ela estava lá dentro e a gente conseguiu entrar. E não tinha casa mais. O quartinho de ferramenta dela tinha ficado em pé, mas não tinha. A lama tinha passado e encoberto tudo, sabe? E depois disso a gente voltou para casa. Graças a Deus eu falo que a gente teve um sinal de Deus no caminho, que foi o cheiro de rosas, muito forte. E que foi nesse momento que meu pai virou para a gente e falou assim, a gente pediu a Nossa Senhora uma luz e ela deu. Ela já está com ele, falou assim. E aí a gente teve que voltar para casa. E o que me marcou também foi o olhar da minha mãe toda vez que eu voltava para casa. Que eu saía cedo, todo dia, para procurar ele lá. E voltava de noite, não levava comida. Você passou esses dias, você ia todos os dias? Todos os dias. Ele foi encontrado com 15 dias? Isso, ele foi encontrado. E você ia nesses 15 dias procurar o seu irmão? Isso, eu fui 4 dias, todos os dias direto, no início. Sem assim, porque claro... É porque depois... Era um lugar, digamos assim, perigoso, com riscos, sim. Né? Mas você não pensava nesses riscos, não, você queria encontrar. A gente foi proibido de entrar a partir de sábado lá. Só que como eu conhecia a área, a gente ia do Parque da Cachoeira, eu entrava para o meio da mata. No sábado de manhã eu fui do Parque da Cachoeira, onde que a lama atravessou e acabou, né? E aí a gente foi a pé até a portaria, por meio da mata, porque meu pai achava que meu irmão estava na mata machucado. E a gente permeava a lama até chegar na portaria, todos os dias. Nós estamos numa igreja, na igreja matriz, daqui de Brumadinho, em que você, Mário, é músico, né? Você canta, toca nas missas, nas celebrações aqui da igreja. E o Gustavo também fazia isso. O Gustavo também fazia isso. Desde quando? Desde os 9 anos de idade. Ele começou comigo aos 9 anos de idade, aprendeu, me veio tocando sempre aos domingos. E do nada ele pegou um contrabaixo e começou a tocar, e rapidão ele aprendeu. E aprendeu muito mais que eu, então, desde os 9 anos de idade, ele já começou nessa caminhada comigo. A música estava no sangue. A música, exatamente. A Lecilda também canta, né? Que eu fiquei sabendo. Eu que levei eles, né? Ah, é? Acho que a mulher, eu aqui, no caso, puxei eles para a igreja. Conta um pouquinho desse negócio aí. Porque o Mário trabalhava como carreteiro na época, então às vezes ficava viajando muitos dias, ficava fora. E eu levava os filhos para a igreja, né? Sempre puxando e tudo. Cantar, não sabia como diz. Aos olhos de Deus chega lindo, né? Aos ouvidos dele, mas pra gente, não sou cantora, mas louvo e canto a Deus. E levei meu filho Gustavo, depois o Mário adoeceu, aposentou e tomou gosto
ir na missa e cantar também. Meu filho nunca entrou numa aula de música para cantar e nem tocar. Aprendeu tudo sozinho, em casa ouvindo rádio. Ele ensinou para ele as notas, né? O dó, ré, mi, fá. E ele pegou, ele aprendeu tudo, muito mais do que ele e do que os outros que eram amigos dele. Inclusive ele tinha uma banda chamada, aqui em Brumadinho, chamava Raízes. Cantava só música antiga, aquelas músicas raízes mesmo. E ele participava dessa banda. E o Gustavo, acho que para mim foi um anjo que Deus mandou para mim, para ficar comigo esses 29 anos, porque foi um filho que nunca me deu trabalho, que nunca me deu preocupação nenhuma. Ele sempre brincava com a gente lá em casa, às vezes assim, quando alguém falava assim, alguma coisa, ele falava, gente, orai e vigiai. Ele dizia? Dizia sempre, orai e vigiai. E ele estava sempre em oração, às vezes chegava cansado do serviço, era a conta de tomar um banho e trocar de roupa e me tocar, ou aqui, ou nas outras igrejas também, que eles têm um grupo chamado Caju, que esse grupo ele participa de todas as novenas, de todas as comunidades aqui, tem um dia de tocar. Então, assim, caiu segunda, terça, quarta, ele estava lá. E adorava a vida, ele adorava viver. Adorava pescar, que era o hobby dele era pescaria. Ia com o pai, comigo. A gente tirava férias só juntos para pescar, para passear, fazer as coisas que ele gostava. Era um rapaz feliz. Feliz. Ele foi muito feliz. Eu tenho certeza que eu fui uma excelente mãe para ele. A gente diz não quando é criança, né? Quando é adulto, a gente conversa, né? E foi o que a gente sempre fez. Fomos uma família, a gente não discutia, a gente conversava quando tinha alguma coisa que às vezes ou eu não agradava nem ele. Mas no caso dele, às vezes assim, muita coisa ele sempre levava na brincadeira, como eu disse. Orar e vigiar. Então, para mim, é muito triste o que aconteceu. Eu estou sofrendo muito, com toda certeza, mas eu tenho uma certeza, que eu quero lutar e ter forças para mim, não perder minha fé nunca, que eu quero estar no lugar junto dele, que a gente não sabe o que vem depois da morte, né? Que é o mistério. Mas eu tenho certeza que ele está num lugar bom. Nós não. Aqui a gente não, a gente está. Tem um dia que eu falo para ele assim, será que a gente está vegetando porque tipo uma máquina que você vai trabalhar, mas você perdeu o sentido do trabalho, aquele sentido que você tinha. A gente tem muitos sonhos. Eu ajudava ele muito na construção, ele para estudar, sabe, sempre assim, às vezes ele pedia, mãe, este é emprestado, mãe, este é de graça, tá, mãe? Eu, tudo bem, filho. Então, assim, ele está fazendo muita falta para nós, mas eu sei que ele está bem. E quem dera se todos nós tivesse a metade do que ele foi aqui. Nós estamos aqui na matriz de São Sebastião, uma matriz que viveu muitos momentos celebrativos, de alegria, de festa, muitos deles, inclusive o seu irmão que ajudava juntamente com seu pai no Ministério de Música, cantando, não só aqui, mas também nas outras capelas. E a sua fé, Aline? Uma fé viva mesmo, né? E aí, mas como, né, é bíblico, o amor se prova no fogo,
a gente teve que provar. E nos dias do acontecimento eu não conseguia rezar o terço, não conseguia. Eu tenho um terço que me acompanha, que é esse aqui, que esteve comigo em todos os momentos, né, até lá na lama, que eu falo que eu pegava ele, eu segurava e não conseguia rezar. E nesse momento eu descobri que a nossa igreja rezava por nós, né? Por a gente que não conseguia rezar. Eu falo que a igreja teve um papel fundamental nesse processo, porque ela não nos deixou cair. Eu entendi, né, padre? Eu falo assim que é um entendimento. Eu falo que através de outros padres, através da nossa igreja, que a gente tem que ser firme e tem que provar o amor de Jesus Cristo nesses momentos de tribulação. Porque não é porque a nossa família era praticante, que ele tocava na igreja, que a gente não vai ser provado. Mas é porque a gente está de pé, que eu falo que a aprovação é a gente estar de pé. É vir servir a um Deus maravilhoso, que eu falo que ele é bom o tempo todo. Rezo pelas famílias que ainda não acharam, sabe, seus parentes para sepultar. Porque ele nos honrou na fé, ele nos devolveu o nosso irmão para ser sepultado. E eu sei que ele vai honrar muitos outros, porque Deus é bom. Né? E todo mundo acredita que né, tem os bombeiros que não desistem também. A gente tem orado muito por eles, pelos cães que desenvolveram um papel fundamental. O meu primo, quem achou, foi um cão, agora depois de 8 meses. Né? Coincidentemente, ele deu um sinal que eles não estavam procurando na área e um bombeiro resolveu ir lá verificar. E graças a Deus achou. É a mão de Deus em tudo que a gente tem passado. Orvalho da manhã tão pura, brisa mansa ternura, um vale bom de... Nossa, lá em casa cada irmão perdeu um filho e deixou os menininhos novos, né? Então foi um baque muito grande na nossa família. Os seus irmãos perderam os seus filhos? Isso, correto. E esses que também estavam na tragédia, foram vítimas da tragédia, exatamente. Deixaram filhos Deixaram também. os filhos pequenos ainda. Nossa. E aí foi um baque muito grande. Né? Minha mãe está com a idade já bem avançada, 86 anos. E assim, nesse acontecimento, ela ficou bem decadente, mas não perde a fé nunca. Sempre aos domingos às missas, chora, mas a saudade, né, vem e bate. Porque os domingos a gente sempre reunia lá e aí bate aquela saudade. Para ela foram quantos netos? 4 netos. 4 netos que ela perdeu nessa tragédia. Nessa tragédia. Mas a fé não, a fé dela e a fé de vocês não foi junto com ela? Não foi junto, a gente não deixou abalar a hora. Pelo contrário, a gente se agarrou mais, né, na fé, porque não blasfemamos hora nenhuma. E a gente encontrou força, foi aí dentro da igreja. A igreja ajudou muita gente, os padres, né, Dom Vicente, Dom Valmor, nós visitando, indo na casa da gente, conversando muito. E graças a Deus a gente segue com essa fé inabalável. A tristeza vem, porque lá em casa a gente é muito unido, graças a Deus, nossa família é muito amiga. A gente não tinha tristeza, hora nenhuma, né? Conversava, brincava, tocávamos violão junto, eu e ele. Nós, sextas-feiras, nossa, era uma farra, uma festa, as pescarias, então a gente sempre levava os violão. E deixou essa marca triste, que vai passar nunca, né? Mas vai ficar essa dor. Nesse momento que muitas vezes a gente não encontra, aliás, respostas. Isso. Muitas pessoas podem se questionar: por que Deus permitiu uma coisa dessa? Onde que Ele estava? O que nós vemos andando aqui em Brumadinho, e aí é uma atenção que eu falo para nós assumirmos cada vez mais as famílias, a cidade de Brumadinho em oração, porque é justamente o que eles precisam, serem fortalecidos cada vez mais em oração. Porque nós podemos dizer, quando acontece uma tragédia, por exemplo, da queda de um avião, né, como infelizmente acontece.
em que morrem de uma única vez 300 pessoas, mas muitas dessas pessoas não se conhecem, nunca se viram, estavam no mesmo momento, na mesma situação. Mas no caso de Brumadinho, não. A cidade inteira ficou abalada porque quase todas as pessoas da cidade conheceram, eram amigos ou familiares que estavam ali, né? Nós vemos ainda o movimento dos helicópteros que ainda continuam nas buscas, né? Mas a fé de vocês hoje, ela é a mesma fé antes daquele 25 de janeiro de 2019? O que mudou com a fé de vocês? A minha aumentou. A minha, no princípio, eu fiquei muito abalada e tudo, mas assim que eu consegui, a gente conseguiu, né, sepultar, a minha fé aumentou. Porque eu não... Lógico, a gente sabe, né, o tanto que Deus estava presente na nossa vida. Então hoje eu vejo que a minha fé aumentou, porque eu estou aguentando. Em Deus eu estou aguentando. Só por Ele eu estou ficando firme. O Gustavo, ele foi encontrado quantos dias depois? E vocês foram até o local, vocês tiveram contato com buscas também? Como é que foi isso? Sim, padre. O Gustavo foi encontrado 15 dias depois. Assim, no dia da tragédia, meio que desesperados, a gente ficou, eu e a filha Aline, a Marcela, a gente estava, como eu falei, tentando o telefone, nada da gente ter uma resposta, e no desespero a gente saiu para procurar logo depois do acidente. E a gente, sem saber, sem ter noção do que estava fazendo, eu conhecia muito lá, né, porque eu trabalhei muitos anos lá, conhecia bem o local, e falei com eles, eu não aguento ficar nessa angústia aqui, vamos sair para procurar o Gustavo. E a gente foi, andou no meio da lama, não estava tendo um controle, não tinha polícia, não tinha bombeiros ainda, somente 2 helicópteros sobrevoando. No mesmo dia? No mesmo dia. Poucas horas depois, por volta das 14 horas da tarde, por aí. E a gente andou no meio da lama até umas 22 horas, por aí, só com a luz do telefone, clamando, gritando, mas num certo momento eu sentei, eu falei com as minhas, vamos embora preparar a sua mãe, porque infelizmente alguém sobreviveu a um cenário daquele. Um cenário, nossa, se a gente via pela televisão, mas não tem noção do que aconteceu naquilo lá, como a gente conhecia aquilo lá, né? Aí a minha fé tornou maior, porque eu pedi respostas à Nossa Senhora para me mostrar onde ele estava. E por volta das 23 horas, eu falei com a gente, vamos embora porque a gente não aguenta mais andar. Todo sujo de barro, todo cheio de espinho. E no meio do nada, no alto de uma montanha, muita poeira, eu tinha uma resposta tão assim, uma presença tão forte de Nossa Senhora nesse dia, dentro do carro, que do nada eu perguntei às meninas assim, vocês estão sentindo alguma coisa? Ela falou, pai, pensei que era só eu. A gente sentiu uma presença tão forte, como se tivesse quebrado um vidro de perfume de rosas dentro do carro, aquele cheiro invadiu o carro com uma força tão grande, porque eu tinha pedido dela, no meu silêncio, Nossa Senhora, me mostra onde Gustavo está. Nesse momento eu sabia que ela estava carregando ele nos braços e para me acalmar o coração. E assim eu fui me acalmando o coração, cheguei em casa, contei para ela que eu tive essa presença forte na minha vida, daí a minha fé só aumentou. E esse momento, digamos, que você experimentou, né, essa presença de Deus, essa presença de Nossa Senhora, desse cheiro, né, dizer assim, que não foi só você, suas filhas também estavam ali, era o seu pedido e a resposta do céu. E a resposta veio exatamente para mim. Porque o seu pedido mostra onde ele está. Onde ele está. E ele realmente não estava ali, né?
na lama, ali na lama. ele estava lá. Estava nos lá. braços dela. A única pessoa que não sentiu, por incrível que pareça, padre, que não tinha, é assim, um primo dele que é estudando medicina, a gente levou por causa, né? É um sobrinho, para se encontrasse alguma pessoa precisando de ajuda, ele ajudar. Ele falou assim, tio, não estou sentindo nada. A Lene falou, pai, eu estou sentindo muito forte. A Mela falou, pai, eu também estou sentindo muito. Ele falou, gente, que eu não estou sentindo. Por incrível que pareça, a única pessoa que não sentiu dentro do carro, os vidros tudo fechado, porque era muita poeira, né? E aquele cheiro forte de poeira, a gente sentiu essa presença forte dela. E mostrou onde estava o Gustavo. Minha mãe sempre diz que os filhos estão preparados, e é a força da natureza, né, da natureza humana, de enterrarem os seus pais. Mas uma mãe, um pai, nunca está preparado a enterrar um filho. Né? Para que a voz de Brumadinho continue sendo ouvida, e principalmente para que a grande família da igreja, né, a grande família católica, a grande família das pessoas de boa vontade, possam continuar em oração a vocês, mas também naquilo que é necessário fazer. O que você pediria nesse para quem está nos assistindo agora? Eu pediria, sim, oração. É a única coisa que o povo de Brumadinho precisa. Tantos que perderam e tantos, às vezes ninguém perdeu familiar, mas perdeu amigos. Então, assim, Brumadinho inteiro precisa de oração. O povo de Brumadinho estão doentes, ficando doentes, porque uns é sofrimentos e outros é a contaminação também. Eu peço oração. O que nós precisamos é oração. O resto é com Deus vai guiar os nossos caminhos. E que a oração ela nos fortalece. E o povo de Brumadinho precisa de oração. O que vocês mais precisam agora? Ai, graças a Deus, Padre, eu falo assim que a gente não precisa de nada. Precisa de oração, só. Porque a nossa família está firme, está unida. A minha avó está lá firme, que é o nosso sustento. Perdeu os netos, mas não deixa, sabe? Ser uma pessoa de fé. Todo domingo ela senta no mesmo lugar na igreja, está lá firme e forte, com 85 anos. Acompanhou o enterro dos netos. Ficou triste porque ela fala assim que é natural os mais velhos ir primeiro e não os mais novos, mas ela está firme. A gente precisa de oração, porque amor a gente tem, graças a Deus. E nós da TV Canção Nova, nós da comunidade Canção Nova, estamos aqui como igreja. Eu sei que a presença da igreja foi muito forte neste momento, e está sendo ainda, porque as entidades, as instituições, as empresas podem até querer reconstruir a cidade, mas vidas não se reconstroem, vidas que já se foram não se reconstroem, histórias não se mudam. E o único que pode chegar e fazer novas todas as coisas dentro é o próprio Deus. Então nós estamos aqui principalmente para prestar a vocês não uma solidariedade apenas, mas prestar a vocês aquilo que Jesus nos disse, amar. Viver essa presença de estarmos uns com os outros, em nome dele. Eu quero dar um abraço em vocês, e esse abraço, principalmente, não apenas de uma forma de um gesto, mas que seja a continuidade do abraço da igreja em vocês.
a continuidade desse abraço que vocês já receberam, como vocês já disseram, dos bispos, dos padres, de todas as pessoas de boa vontade. Então, que neste meu abraço seja a continuidade deste abraço da igreja. E dizer para vocês que o que nós podemos é o que vocês precisam. Nós podemos rezar, estar com vocês e dizer, porque nós não vamos mudar a história, mas nós podemos, a partir desta história que aconteceu, mudar um pouquinho para que não aconteça coisas piores e, principalmente, nós nos tornamos mais humanos, mais gente, que foi para isso que Jesus veio. Verdade. Deus abençoe vocês. Obrigado por falarem conosco, por estar conosco neste momento. E que, com certeza, o Gustavo e os outros 3 sobrinhos, onde quer que eles estejam, eles, com certeza, estão em Deus. Amém. Deus te abençoe, Mário. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Conte com as minhas orações mesmo. É o que a gente precisa. Isso. Amém. Deus abençoe. Você, deixa eu abraçar uma mãe. Que Deus te abençoe muito. Abençoe o seu filho. Amém. Deus te abençoe muito, viu? Conte com as minhas orações também, sempre. Me faço filho de Brumadinho também, viu? Que bom. Deus abençoe. Deus abençoe. Mas a gente reza, implorando paz. Me chamo Valdo, missionário da comunidade Canção Nova. Nesses dias trabalhando aqui em Brumadinho, eu que estou como atrás das câmeras, cinegrafista nesses dias, o que mais me marcou foi a fé desse povo. De um povo que não desiste, de um povo que acredita, mesmo nesse Deus que a gente não se vê. De alimentar cada vez mais toda a sua esperança num Deus. Não olhar para um Deus de decepção, de frustração, que abandonou, mas de acreditar, de buscar. E olhando muitas pessoas nessa cidade, eu trago dentro do meu coração nesses dias que eu vou carregar pro resto da minha vida a compaixão, o amor para o próximo, o se colocar no lugar do outro, o de se amar, mesmo quando as pessoas não tinham nada para oferecer, só as suas lágrimas. Então muitas pessoas se colocou à disposição para amar. E a maior angústia que eu trago dentro de mim também é olhar para essa cidade e ver que, assim como a frase mais me marcou quando eu cheguei nessa cidade, que não só desceu lama, mas desceu sangue, e eu olhando para essa cidade, eu vejo um buraco. É a minha angústia que eu trago dentro do coração. É um buraco de falta de alegria, falta de esperança, de solidão, de frieza. Essa angústia que esse buraco só Deus pode preencher. É só o amor de Deus pode preencher, onde que essa lama levou alegria, mas esse Deus, Ele pode tudo e principalmente tampar todo o buraco que está dentro dessa cidade. E dentro dessa cidade estão os corações de cada pessoa que habita nessa cidade, que convive nessa cidade, as pessoas. É esse amor que preenche. E eu saio com uma fé viva. Eu como missionário, eu anunciador da palavra, eu que leio a palavra todo dia na Santa Missa, mas o testemunho dentro do meu coração que um simples gesto de cada pessoa que eu tive contato, abracei, parece que eu não tinha fé nesse sentido, porque eles acreditam num Deus que não se vê. E a fé é uma relação com Deus.
E essa relação com Deus é estar próximo. O testemunho deles mostra que eles estão próximos de Deus. Então, eu carrego essa experiência que a minha fé precisa estar mais próximo e junto com essa relação para que a minha fé esteja viva. É o sentimento que eu trago, é a fé que eu carrego e a esperança que eu vou levar sempre. Brumadinho dentro do meu coração, eternamente. Porque o que eles mais precisam não é muitas coisas materiais, basta a nossa oração. E eu assumo Brumadinho dentro do meu coração, no fundo da minha alma, em todas as minhas orações. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.